No vídeo de hoje vou ensinar-vos a criar este topo de bolo da pequena sereia. Vou começar por fazer a base. Para isso utilizei a placa de textura pedra e vou polvilhá-la com um bocadinho de maisena para a massa não grudar. Vou abrir a massa com as réguas niveladoras de 6 mm. E abro a massa por cima da textura. Tiro a massa com cuidado da textura e pronto. Agora vou utilizar o cortador de moldura, o maior, e passo o cortador no óleo mágico. Então, eu borrifo uma esponja com óleo mágico e deixo a esponja dentro de um tupperware, assim é mais fácil. E assim não gruda a massa no cortador. Cortamos a nossa base. Eu aqui utilizei massa cinzenta, que é uma mistura de branco com preto, e eu não finalizei a mistura para ficar com este efeito assim de pedra. Eu agora estou a cortar o semicírculo, que faz parte do cenário do topo de bolo. Vou-vos deixar a lista completa dos materiais utilizados no vídeo aqui em baixo na descrição. Podem comprá-los no nosso site em www.mãosnobiscuit.pt. E agora com a massa azul turquesa, podem usar também verde folha, verde clarinho. Vou cortar a parte maior do cenário. Eu aqui utilizei as réguas de 4 mm e para o semicírculo eu utilizei as réguas de 3 mm. Vou cortar o número, estou a usar a cor lilás e abri com a espessura de 4 mm. Este é o nosso conjunto de cortadores de números, o tamanho mais pequeno, de 5 cm. Pronto, como ele é muito detalhado, o cortador, é necessário aqui dar um jeitinho com o pincel, só para tirar qualquer imperfeição que tenha ficado. E agora vou abrir então a parte lateral do cenário, que é a parte onde depois eu vou fazer, onde eu vou utilizar os nossos marcadores de letras para escrever o nome. Neste caso é o nome Inês. Eu estou a utilizar então os nossos marcadores de letras manuscritas, nossos carimbos de letras manuscritas. Estou a escrever de cima para baixo. Também temos o carimbo do acento. Ok? Primeiro fazemos o nome, portanto carimbamos primeiro o nome e depois é que cortamos então a lateral do cenário, ok? E agora então vamos passar à parte da pequena sereia. Abri a massa pele e vou utilizar o nosso cortador de cabeça e corpo, que é universal para todas as princesas. Abri na espessura de 3 mm. Com a esteca de marcação de boca, faço ali a boquinha. E com uma esteca agulha, faço a marcação do umbigo. Aqui eu mostro-vos como é que eu deixo secar as peças em cima de uma esponja e depois tenho que ir virando de um lado para o outro para ela secar uniformemente. Agora vamos fazer a parte do rabo da sereia. Aqui uso a textura de rabo de sereia, ok? E abri também na massa azul turquesa. Tirei um bocadinho do excesso da maisena, que é que colocamos para a massa não agarrar à textura, ok? E corto
só aquela parte de cima. Portanto, a parte do rabinho em si, em baixo, depois eu corto a parte que é para não apanhar a textura. Aqui também estou a usar a régua de 3 mm. E agora colo as duas partes com cola branca. E colo à parte do corpo, portanto o rabo de sereia à parte do corpo. Ok? Agora vou abrir também na espessura de 3 mm uma estrela do mar. Portanto, primeiro carimbo a parte da textura da estrela e depois venho com o cortador e corto. Portanto, não se esqueçam sempre de passar os carimbos e os cortadores no óleo mágico porque facilita para não grudar a massa nos cortadores e nos carimbos. Se não tiverem óleo mágico podem usar creme Nivea ou amaciador de roupa. Aqui estou a abrir a massa verde para cortar algas. Aqui abri com a espessura de 2 mm, ok? Porque como este cortador é muito detalhado, quanto mais fino é mais fácil de tirar depois a massa do cortador, ok? A massa não pode estar muito mole porque senão vai agarrar no cortador, portanto ela convém estar um bocadinho firme, ok? Agora aqui abri a massa lilás para cortar a parte do biquíni, portanto aquelas duas conchinhas que fazem o biquíni da pequena sereia. Abri a massa lilás com a espessura de 2 mm. Aqui como este cortador é muito pequenino, é necessário empurrar a massa com o pincel. E depois faço a marcação com uma esteca-faca da marcação da concha em si, do biquíni. Com a cola branca colo. E agora vamos ao cabelo da pequena sereia. Portanto, massa vermelha e vou abrir na espessura de 2 mm. Ok? O meu cabelo tem que ser fininho. Eu aplico várias vezes maisena na placa de corte, que é para a massa não grudar na placa, ok? Eu corto a franja primeiro e depois corto a parte do cabelo. Passamos cola branca na cabeça da pequena sereia e ajustamos então o cabelo, deixando um bocadinho de cabelo para fora da cabeça, que é para depois dobrarmos e taparmos a parte da lateral da cabeça. Colamos ali a pontinha do cabelo no rabinho de sereia, passamos cola na parte de cima para colarmos a franja. Ajeitamos. E agora com a esteca-faca vamos fazer algumas marcações da franja. E pronto. Agora vamos sombrear com giz pastel seco. Aqui as peças já estão secas, ok? Aqui eu estou a usar o roxo para sombrear o nome, Inês, não é? E no final, para tirar o excesso, é só passarem uma toalhita e removem todo o excesso. E aqui estou a sombrear com o preto a base do topo do bolo, para dar aquela ideia de pedra. Limpo também o excesso com uma toalhita e pronto. Aqui vou usar a caneta Posca para fazer os detalhes do fundo do mar. Como se fosse aquelas bolhas que se vêem. Caneta Posca branca, fininha, ponta fina. Portanto, aqui eu colei com a cola bloca estas duas partes, mas na verdade isto deveria ter sido colado assim que acabei de cortar as peças, enquanto elas ainda estavam molhadas, para não ficar com esta falhazinha aqui, porque aqui ficou bem. Vamos ver, porque eu colei logo
E aqui esqueci-me, portanto agora tive que colar com a cola bloco, ok? Mas vocês, por favor, não se esqueçam. E agora vamos fazer a montagem do cenário. Aqui, neste caso, as peças têm que estar bem secas. Portanto, eu estou a usar a cola bloco e depois coloquei um bocadinho de massa, também na cor azul turquesa, e passei também cola no cenário. E agora colei em cima daquela massa e ajeito aquela massinha, ok? Para ela grudar na placa do cenário, ok? Só ir injetando com o dedo. Temos uma bolinha de massa cinzenta, como se estivéssemos a imitar uma pedra, que é para colarmos o número na base. Passamos também a cola bloco na base, colocamos a bolinha e colocamos também a cola bloco no número e pressionamos para encaixar o número na bolinha. Pronto, depois deixamos esta parte secar muito bem, só agora é que vamos colar o semicírculo, ok? Porque se não deixarmos aquela parte secar, o que pode acontecer é que depois isto vai tudo entortar. Ok? Portanto, deixam aquela parte secar e só depois é que fazem esta parte da colagem. Agora colamos a pequena sereia por cima daquele semicírculo. Aquele semicírculo é como se fosse uma pedra e ela estivesse colada e ela estivesse sentada, a pequena sereia, em cima. Depois colo a estrela do mar na parte de baixo. E agora colo então as algas, uma de cada lado do topo do bolo. Também com a cola bloco. Aqui as algas elas ainda não estão secas, portanto poderia fazer a colagem com a cola branca. Mas é igual. As algas secarem, que era para eu poder dar-lhes o jeito que eu precisava para o topo do bolo. Já está prontinho o nosso topo de bolo da pequena sereia. Espero que tenham gostado. Obrigada!